Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. E antes de começar o caso de hoje, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Hoje eu trouxe a história da Emma a pedido de um seguidor e na verdade esse caso não tem muitas informações, mas eu procurei pesquisar mais e a maior parte das coisas que se sabe sobre esse caso é com base à acusação do Ministério Público ou com base à família das vítimas, enfim, né? Eu fiz os possíveis de trazer esse caso para vocês, eu espero que vocês gostem. Então vamos começar o caso de hoje. Emma Pereira João Rolando tinha 9 anos e morava no bairro Quimbonga, na Vila do Zeto, no Zaire, em Angola, com a sua mãe chamada Conceição João Pereira. O pai da Emma se chamava João Rolando e não estava muito claro nos jornais se eles moravam todos juntos ou se a Emma morava só com a mãe, mas a questão é que os pais da Emma ainda tinham um relacionamento e a Conceição mantinha um relacionamento com uma terceira pessoa. Essa pessoa se chamava Afonso Biavanga, que na altura era diretor municipal do SIC no Zeto. A Emma, como toda criança, não sabia guardar segredos e ela sabia sobre os encontros amorosos que a sua mãe tinha com o outro homem e acabava contando tudo para o pai. E para além disso, a Emma também mostrava não gostar dessa relação que a mãe mantinha com o Afonso. Então, como a Emma contava tudo para o João acabou por terminar o relacionamento com a Conceição. No dia 19 de junho de 2020, o corpo da Emma foi encontrado pendurado em uma árvore de fruta-pinha de 2 metros de altura, no interior do quintal onde ela vivia com a sua mãe. O Afonso, que era namorado da mãe e chefe do SIC, se disponibilizou para investigar o caso. Então, ele mesmo tratou de investigar o caso completo. O corpo da Emma foi retirado da árvore na noite do mesmo dia e levado ao Hospital Municipal do Zeto. Eu acredito que essa árvore de fruta-pinha, eu nem sabia o que vinha a ser fruta-pinha e acabei pesquisando na internet, no Google, e fruta-pinha tem um formato, parece a mesma fruta aqui, não tenho certeza, mas me deu a entender que é a mesma fruta que a nona. Eu estou a dizer isso, não que seja assim tão relevante para o caso, mas é só para vocês terem uma ideia de qual tipo de árvore estamos a falar e em qual tipo de árvore a Emma foi encontrada pendurada. Então, como eu dizia, o corpo da Emma foi tirado da árvore e levado ao Hospital Municipal do Zeto e lá recebeu-se a informação que foi encontrado sêmen no ânus da Emma, o que indicava que a Emma teria sido abusada antes de morrer. Então, nessa investigação feita pelo Afonso, que era namorado da mãe da Emma, concluiu-se que a Emma suicidou-se depois de ter sido abusada. Mas o pai da Emma, o João, nunca acreditou nessa teoria. Para ele, a sua filha teria sido assassinada por conta das coisas que ela contava sobre a mãe, sobre esse namorado. E ele não descansou, ele procurava por pistas que pudessem provar as suas suspeitas. No ano de 2023, o João já tinha 40 anos e estava a fazer o primeiro ano da faculdade no curso de telecomunicações. Já fazia mais de 2 anos que a Emma havia morrido, mas ele nunca desistiu de procurar por justiça pela filha. No dia 21 de janeiro de 2023, o João se deslocou da capital do Zaire, que era Mombasa, Congo, para o município do Zeto, onde a sua mãe morava e a sua filha também morava com a mãe antes de falecer, e ele iria lá com a finalidade de consertar a eletrobomba da mãe. Só que ele nunca chegou até o município do Zeto. A mãe, preocupada porque ele estava a demorar muito, resolve ligar para ela. Ela ligou várias vezes e ele não atendeu o telefone. Então ligou para os irmãos dele para saber se sabiam de alguma coisa. Eles não sabiam de nada. Aí a família toda insistia em ligar para o João, só que ele nunca atendeu o telefone. Então no dia seguinte, sendo que ele não aparecia, isso não era uma coisa muito comum, ele não fazia isso, eles resolveram apresentar queixa na polícia do Mombasa, Congo. Desculpem, eu estou aqui a lutar com Mombasa e tudo mais, porque eu não estou muito acostumada com essa expressão. Então, logo depois da denúncia e enquanto eles procuravam, um segurança da biblioteca Kimpavita acabou por encontrar um corpo lá naquela zona e comunicou à família, e a irmã do João foi até o local para tentar fazer o reconhecimento para saber se era irmão dele ou não. E quando ela se aproximou do corpo, ela percebeu que na verdade era o João. Ele tinha sinais disparos
mas ainda estava com a carta de condução, 2 multicaixas, 2 telefones, 50 mil kwanzas e outros documentos, o que fez com que se descartasse a possibilidade de assalto. O corpo foi levado na morgue do Mbaza Congo e lá a autópsia revelou que João foi agredido com golpes aplicados com pau ou objeto semelhante na zona da testa e no lado esquerdo da cabeça. Ele também apresentava sinais de marcações de botas no corpo, indicando também que foi pisado várias vezes. Tendo em conta as circunstâncias, familiares chegaram à conclusão de que João foi assassinado de forma premeditada e o principal suspeito para a família era o Afonso, o namorado da sua ex-esposa. Segundo Kulumba Rolando, que era irmão do João, o seu irmão e o Afonso tinham muitas fricções. Kulumba disse entre aspas: "O meu irmão foi assassinado porque estava à procura de provas para se encontrar o culpado da morte da sua filha. Então, os assassinos preocupados em serem descobertos eliminaram também o pai." Ele também disse que já fizeram várias queixas sobre o caso, mas o processo continuava parado porque, segundo ele, a direção do SIC no Zaire estava a acobertar o caso e não estava a investigar como deveria ser feito. Esse caso foi denunciado publicamente no dia 15 de fevereiro de 2023 pelo portal de notícias Na Mira do Crime. Lá, a família contou a história que eu acabei de vos contar e, com isso, a Mira do Crime ouviu o porta-voz do SIC Geral, superintendente-chefe Manuel Alaiwa, não sei se é assim que se pronuncia também, que também presumiu que trata-se de um caso criminal. Ele disse que as investigações estavam a ir a um bom curso e que a instituição SIC não descansaria enquanto os criminosos não aparecessem. Inclusive, Manuel Alaiwa se deslocou até o Zaire precisamente para investigar o caso e garantir que a justiça fosse feita. Nessa mesma entrevista, Manuel Alaiwa descartou a possibilidade do envolvimento do agente do SIC Afonso no assassinato de João Rolando e da sua filha Emma Rolando, afirmando que não há conexão ou relação entre os dois assassinatos que provassem as acusações da família do Rolando e da Emma contra o Afonso. Ele também disse que o Afonso estava disposto a prestar qualquer declaração no momento exato e também prometeu dar mais dados assim que o processo fosse concluído. Mas no dia 26 de fevereiro, 11 dias depois dessa matéria ter sido publicada, o Serviço de Investigação Criminal na província do Zaire deteve Afonso, o padrasto da Emma, Conceição, a mãe da Emma, Kavungu Zunzi, que era irmão do padrasto e antigo diretor do Hospital Municipal do Zeto, Kilola José e Augusto Janja, ambos segurança da morgue do Hospital do Zeto. Esses 5 elementos foram detidos suspeitos de estarem envolvidos na morte da Emma e do seu pai João Rolando e de terem encoberto o crime. Segundo essa acusação, a Emma teria sido asfixiada até a morte pela mãe e depois foi pendurada na árvore para simular tudo porque a Emma fazia queixas ao pai sobre a relação dela com Afonso. Em seguida, aproveitando-se do seu cargo de diretor do SIC, o Afonso resolveu assumir a responsabilidade de investigar o caso. Com isso, ele e a namorada obstruíram a justiça, simulando que a causa da morte era suicídio. Ainda segundo a acusação, quando o corpo foi levado à morgue do Hospital Municipal do Zeto, o Afonso e o irmão, que era o administrador do hospital, introduziram sêmen no ânus da Emma para produzir provas falsas de que a Emma foi abusada antes de se suicidar. Isso foi feito tendo os 2 guardas da morgue como cúmplices segundo a acusação. Porém, mais tarde, eles foram descartados e seguiram a tribunal Conceição João Pereira, de 35 anos, acusada de homicídio qualificado, Afonso Biavanga, de 38 anos, acusado de abuso de poder, prevaricação, favorecimento pessoal e obstrução de justiça, e Kavungu Zunzi Júnior, de 43 anos, acusado de manipular a prova criminal e tentar obstruir a justiça a pedido do seu irmão. Os 3 arguidos estiveram presos por 9 meses na cadeia de Kiende e foram restituídos à liberdade em dezembro de 2023 por excesso de prisão preventiva. Em março de 2024, deu-se início ao julgamento dos 3 elementos. Durante as sessões de julgamento, foram ouvidos um total de 30 declarantes. Na ocasião, a representante do Ministério Público, Irene Francisco Clemente, questionou a forma em que a criança foi encontrada pendurada na árvore, pois uma criança de 9 anos de idade dificilmente conseguiria fazer os nós da corda que tinha no pescoço. No dia 6 de agosto de 2024, Biavanga foi considerado culpado das acusações que sobre ele pesavam e condenado a 7 anos de prisão pelo Tribunal da Comarca do Mbaza Congo. Segundo a sentença lida pelo juiz da causa, Walter dos Santos, ficou provado em sede de julgamento que durante as investigações o réu distorceu os factos reais sucedidos no momento do crime. Afonso foi ainda condenado a pagar uma taxa de justiça de 60 mil kwanzas neste processo que foi batizado por caso Emma. Em
Entretanto, por insuficiências de provas, o tribunal absolveu os arguidos Kavungu Zuzi Júnior, ex-administrador do Hospital Municipal do Zeto e irmão do Afonso, e também absolveu Conceição João Pereira, a mãe da vítima e namorada do Afonso, que era oficial do SIC e no momento condenado. Para além disso, não foi encontrada nenhuma prova que o assassinato da Emma tivesse alguma ligação com o assassinato do seu pai, o João Rolando. Então, até hoje, o caso do João Rolando permanece sem solução. Na verdade, sendo que a Conceição foi absolvida por falta de provas, o caso da Emma permanece sem solução, porque a pessoa que cometeu assassinato, sendo a Conceição ou não, ainda está em liberdade e não foi condenada, não foi considerada culpada, foi condenada por isso. Então, é isso. E durante a pesquisa eu encontrei algumas contradições, né? Por exemplo, alguns sites diziam que o Kavungu era irmão do Afonso e outros diziam que Kavungu era tio da Emma. Eu não sei se os sites chamavam ele de tio da Emma por ser irmão do padrasto ou algo parecido, mas as primeiras notícias sobre o caso diziam que o Kavungu era irmão do Afonso, inclusive isso também foi dito na televisão pública de Angola, na TPA. Mas nas últimas matérias, o Kavungu é descrito como tio da Emma. Eu não sei que sentido era tio da Emma, mas eu acredito que ele realmente era irmão do Afonso, tendo em conta que ele acabou facilitando, né, supostamente, para a obstrução da justiça no caso Emma. É isso, pessoal. Comentem embaixo o que vocês acharam do caso. E não esqueçam de deixar o vosso like, subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Toda a matéria que eu utilizei para a pesquisa vai estar aqui na descrição para que vocês possam consultar. E até o próximo vídeo.